Amém? Por isso eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples que o Senhor me deu. Quero explanar um pouquinho essa palavra que está lá em Josué 3, versículo 5. Creio que todos vocês já conhecem essa palavra. Mas para o início de ano, para o início que nós estamos, o tempo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que essa palavra é uma palavra pertinente para que nós possamos refletir no nosso futuro. Amém? Josué 3, versículo 5. Uma palavra de exortação, uma palavra de orientação, uma palavra que nos dá um norte para que nós possamos conquistar o que nós desejamos, o que nós almejamos para este ano de 2018, 2019, 2020 e até o final, até quando Jesus nos buscar. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de poder ministrar essa palavra. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, já no começo do ano, poder ministrar. Sei que é um ano de muito desafios, mas depois de uma palavra dessa aqui, eu creio que Deus vai nos fortalecer e você vai sair daqui totalmente transformado pelo poder de Deus. Você crê nisso? Amém? A palavra do Senhor diz assim no versículo 5 de Josué 3. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Quantos querem que Deus faça sinais de maravilhas, que Deus faça maravilhas na tua vida, e tudo que você for fazer? Quantos querem? Todos nós queremos. Amém? Então fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Já começa desde já então falar com Deus, falar com o papai, falar: papai, já esse versículo já falou comigo. Eu quero que o Senhor comece a fazer maravilha na minha vida. Soberano e eterno Deus de poder e glória, ó Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Tu és santo, tu és bendito, tu és o Rei dos reis, o Senhor do Senhor. Pai, é a tua palavra, não sou eu, mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala no meu coração, para que a tua palavra possa falar no coração, Pai, da tua igreja. Meu Deus, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Meu Deus, eu me despojo de todo eu, de toda a minha vontade, de todo o meu querer, mas eu me coloco, Pai, na tua presença nesta noite, e declaro, Senhor, que eu sou dependente do Senhor. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Pai, eu sei o Senhor, eu não sou nada, mas eu sei que se eu estiver com o Senhor, eu serei tudo, porque a tua palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, o que os céus venham se abrir nesta noite em favor da tua igreja, desde já que seja liberado nos céus. Espírito Santo, o Senhor começa a tocar em vidas nesta noite. Espírito Santo, o Senhor já começa a curar pessoas que precisam ser curadas nesta noite. O Senhor já começa a libertar aquele que precisa ser liberto. O Senhor já começa, meu Deus, libertar o oprimido nesta noite. Que a tua presença seja real, que a tua presença seja manifesta, porque não somos nós, Pai, nós não somos nada, mas é o Senhor que será exaltado, é o Senhor que será glorificado, e em nome do Senhor Jesus, Deus,
Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, papai querido, é aquele que nos ama. Nós somos teus filhos. Então, Pai, ouça nossas orações, ouça o nosso clamor nesta noite, papai, em nome do Senhor Jesus. Tenha liberdade, Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Pode sentar, queridos. Glórias a Deus. É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom estarmos na presença de Deus. Querido, aqui nós vimos uma palavra de Josué. Eu creio que vocês já conhecem essa palavra, já leram esse texto. Josué, ele está trazendo ali aquele povo que andava com ele e com Moisés. Josué, ele já está perto do Rio Jordão, para atravessar ali o Rio Jordão, para entrar na terra prometida, onde foi prometida há 40 anos atrás. E Josué, ele está falando algo aqui para aquele povo que ele conhecia. Josué estava falando algo para aquele povo ali, o que ele viveu, o que ele sentiu e o que ele fazia. Então, portanto, é muito importante a gente entender isso. Entender que nós devemos não só falar, mas nós devemos viver o que nós falamos. Amém? Quando nós vimos aqui a palavra de Josué falando, olha para aquele povo, olha, santifica, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Você sabe o que acontece, amados? Muitas vezes nós invertemos a situação. É por isso que nós não podemos ver a manifestação de Deus nas nossas vidas. É um dos problemas que nós temos, é que nós invertemos a situação. Nós queremos ver primeiro os sinais de Deus, nós queremos ver as maravilhas de Deus em nós, para depois nós santificar. E não é bem assim. Depois nós vamos dar uma olhada na palavra de Deus, você vai ver que a santificação, a santidade, ela é um princípio para que você possa alcançar as bênçãos de Deus. Deus não nos chamou para nós sermos da mesma forma que nós chegamos. Quando nós falamos, olha, eu me converti, quando nós falamos, olha, agora eu aceitei Jesus, quando nós falamos, agora eu estou servindo a Deus, você está falando, olha, agora eu abandonei o mundo, agora o mundo já não faz mais parte da minha vida. Assim como Zaqueu, o que ele fez? Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus de uma tal forma que ele até subiu numa árvore, por ele ser de uma estatura pequena. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele subiu numa árvore e ele então foi ver Jesus passar. E Jesus olha para ele, mas ali não foi, os dois ali, teve ali algo mais na vida tanto de Zaqueu como quando Jesus olhou para Zaqueu. Zaqueu, ele só não olhou, ele só não teve a oportunidade de ver Jesus, mas como ele levou Jesus para a casa dele, e ali uma casa foi transformada, a vida dele foi transformada, através do quê? Através de um toque do Senhor. Então muitas vezes nós invertemos a situação, nós queremos primeiro ver as maravilhas de Deus. É por isso que nós vemos muitos irmãos que já abandonou a carreira, já abandonou a fé. É por isso que nós vemos muitas pessoas com cabeças baixas, muitos irmãos, muitas famílias passando por lutas e não entendem que nós precisamos primeiro buscar a presença de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, para depois Deus fazer as maravilhas na nossa vida. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
E aqui nós vimos aqui um texto que Josué estava levando, conduzindo aquele povo para uma terra que Deus tinha prometido para eles. E Josué fala: olha, santificai-vos hoje, santifica, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Mas se você for ver a história de Josué, você vai ver que Josué, lá em Êxodo 24, Josué estava ali quando Moisés estava recebendo a lei do Senhor. Josué estava lá juntinho, andando nos caminhos do Senhor, andando na presença de Deus, vivendo as experiências, as maravilhas que Deus poderia apresentar para ele, através da manifestação de Deus na vida de Moisés. Se você for ver lá em Êxodo 31, você vai ver também que Deus, ele nomeia Josué para ser o sucessor de quem? De Moisés. Por quê? Porque aonde Moisés estava, quem estava junto? Josué. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele entrava na tenda para falar com Deus, a tenda descia ali fumaça, a presença, a glória de Deus era tão grande, era coisa linda, era maravilhosa. E quem estava na porta da tenda vendo tudo aquilo? Josué. Então Josué está falando para aquele povo uma coisa que ele conhecia, uma coisa que ele sabia, que se o povo santificasse, se o povo realmente andasse em santidade, eles iam ver os sinais de Deus na vida deles. Então o que nós precisamos de entender, o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar nesta noite é isso. Você quer ver, você quer chegar no final de 2018 com um relatório positivo ou negativo? Você quer chegar no final de 2018 com a mesma força que nós estamos, ou você vai chegar abatido? Por que muitas vezes nós encontramos irmãos e ele pergunta para nós: pastor, por que a minha vida não muda? Esses dias eu fui confrontado com uma pessoa e ela questionou, ela queria que Deus mudasse a vida dela, ela queria que Deus transformasse a vida dela, mas ela não foi transformada. Como se Deus fosse obrigado a transformar a vida de uma pessoa que ela não quer ser transformada. Quantas vezes nós já vimos aqui irmãos testemunhando do que Deus já fez na vida dele? Quantas vezes nós já vimos aqui testemunho que Deus transforma a vida? Mas para Deus transformar a vida nossa, a sua, você precisa de querer. Amém? Deus, ele não vai chegando e transformando sem você primeiro falar para ele: Senhor, existe essa legalidade na minha vida, existe tal coisa na minha vida. Por mais de que nós estamos vivendo, andando nos caminhos do Senhor, foi o que o nosso irmão André falou, nós precisamos de buscar a Deus todos os dias. Amém? Porque muitas vezes nós vamos buscar a Deus quando nós precisamos. Mas se você estiver no nível de santidade, que a santidade gera relacionamento e intimidade com Deus, se você estiver nesse nível, você vai entender que quando você está passando por uma prova, quando você está passando por alguma coisa na sua vida, é que Deus está forjando um caráter na tua vida em alguma coisa. Você está entendendo? Então nós precisamos de estar atento, porque a santidade, o relacionamento, a intimidade com Deus são princípios para nós conquistarmos o que Deus quer entregar para nós. Nós não podemos inverter a situação.
de querer primeiro, né, que Deus dá, para depois nós entrarmos em santidade. Ele sabe que nós não vamos. Como que nós vamos alcançar dessa forma? E aqui ele olha e fala assim: olha, santifica, porque ele sabia que se ele se santificasse hoje, aí amanhã santifica hoje. O hoje é hoje, amanhã é hoje. Então todos os dias nós precisamos de entrar nesse projeto, nesse processo de santificação. A nossa carne, ela tem que ser morta todos os dias, todas as manhãs, para que nós possamos ver a manifestação de Deus em nossas vidas. Porque muitas pessoas nunca teve uma experiência com Deus. Porque muitas pessoas falam: eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu não entendo. Vocês falam que Deus falou à noite, Deus falou com você em tal lugar, Deus falou e Deus fala. Eu nunca ouvi. Mas se nós buscarmos, Jesus, ele olhou e falou assim: olha, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedir eu vos darei. Então existe ali um processo. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que você precisa pedir, eu vos darei. Amém? Mas aí precisa, como o nosso irmão pregou domingo, nós precisamos do quê? De permanecer. E essa permanência precisa de santificação. Essa permanência precisa de relacionamento. Nessa permanência você precisa de ter intimidade com Deus. Nessa permanência você precisa de ter esse tipo de relacionamento, de intimidade, porque vai vir as dificuldades. Eu não posso subir nesse altar aqui e falar para vocês, irmãos, esse ano de 2018 vai ser show de bola para a vida da igreja inteira, que não vai. Mas eu garanto uma coisa: se você buscar, se você permanecer, eu garanto que a tua vida vai mudar. Porque não é eu, é a palavra de Deus que diz. Não é o pastor que está falando, mas sim é a palavra de Deus que diz. Em Hebreus, versículo 12, 14, se você for olhar a carta ali de Hebreus, no capítulo 12, você já vai ver. Eu gostaria até de ler para você. A santidade, ela gera paz. Essa paz que nós vamos ver aqui é uma paz no versículo 14 ele fala assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Amém? Olha lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É um princípio. Se você não tiver paz com todos, se você não estiver andar em santidade, nós não vamos ver a Deus. Pastor, mas o senhor que está falando? Não, está escrito aqui na palavra de Deus. Se você for ver aqui,
texto que eu tinha marcado aqui. Mas depois eu vejo. Então quer dizer, a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto que nós lemos é que Josué ele sabia o que ele estava falando. O segundo ponto que nós podemos ver, que eu falei agora, é que a santidade ela gera paz, e a paz com a santidade ela nos leva na presença de Deus. É um conjunto, é uma unidade. A santidade ela aproxima você de Deus. Versículo 13, Hebreus 12, versículo 13: preparai o caminho reto para os vossos pés, para que aquele que manca não desvie. Não. Calma lá, irmãos. Versículo 12, 14. Ela aproxima você de Deus. Esforçai-vos para viver em paz, e todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Parte B. Então, a santificação, ela nos leva à presença de Deus. Você vai ver que ela aproxima você de Deus. Na parte B você vê que a santificação nos leva mais perto de Deus, sem a qual nós não vemos Deus. Deus nos chama para andar em santidade. Queridos, Deus ele não trouxe, não nos chama para nós andarmos da mesma forma que nós chegamos. A santidade é algo que Deus ele prioriza na nossa vida. E se você for ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, vamos lá. Quero ler com vocês, eu quero compartilhar também a palavra aqui. Primeiro Tessalonicenses, está ventando aqui, mas nós vamos. 4, 3. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é exatamente, a vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos das imoralidades, das prostituições, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. E se você for ler depois, continuar, você vai ver que tem várias coisas que que Paulo aqui ele fala que nós não devemos fazer. Então, querido, para que nós possamos chegar nesse ponto de termos um relatório da nossa vida positiva, sem a santificação nós não vamos a lugar nenhum. Deus nos chama para andar com Ele. Deus nos chama para andar na santidade através da palavra dEle. Lá em João 17:7. Vamos lá, João 17:7. Dezessete, queridos.
santifica pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus, ele nos chama para nós nos santificar através da palavra. Eu acho muito interessante, acho muito bonita aquela palavra de Davi no Salmo 119, quando ele fala assim: eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Algumas versões ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o rema. A palavra de Deus, ela é o rema para que você possa viver em santidade. Quando você abre a palavra de Deus, é Deus que está falando com você. Então muitas vezes a pessoa, ele não lê a palavra. Muitas vezes a palavra de Deus é uma palavra que fica fechada na sua casa. Muitas vezes ele não tem o costume de comer da palavra. Assim como Jeremias, ele diz: eu comi a tua palavra, e a tua palavra foi gozo para a minha alma. Então nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos de nos fortalecer da palavra de Deus, para que quando vier as lutas, quando vier a dificuldade, nós temos o respaldo dentro da palavra de Deus. Assim como Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, qual que foi a arma que Jesus usou para combater Satanás? Jesus, ele usou a força? Jesus, ele usou o poder dele ser filho de Deus, ser o próprio Deus? Jesus, ele poderia vencer Satanás ali? Com certeza Jesus poderia. Jesus, ele poderia falar qualquer coisa ali e daria certo, porque ele era o próprio Deus. Mas ele não. Jesus, ele usou a palavra, porque é através da palavra. Então, quando você tem a palavra na sua boca, quando você tem ela, Salmo 119, 105 diz: lâmpada para o meu caminho é a tua palavra, e luz é o que? É a tua palavra. Então quando você está na escuridão, quando você precisa de alguma coisa, por isso que você precisa de ter intimidade e relacionamento com Deus na palavra de Deus. Muitas vezes você pergunta para o irmão de tempo de igreja, versículo, ele não sabe um versículo, mas vive na prova, vive passando por dificuldade, vive passando por lutas, vive passando por problema, e você pergunta para ele um versículo da palavra de Deus, ele não sabe. Você pergunta para ele um texto da Bíblia, fala assim: mas tem isso escrito na Bíblia? Você está entendendo? Então o que nós precisamos? Qual que é a proposta de Deus para você, igreja, para nós como igreja nesta noite? É que nós andarmos na presença de Deus, para que nós possamos andar em santidade neste ano, para que a palavra ela venha a ser o nosso escudo, para que a palavra ela venha a ser a nossa verdade, para que Deus ele venha a ser, assim como nós lemos lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, para que isso realmente venha ser em nós. Porque se você estiver alicerçado, Josué ele estava, Moisés já tinha morrido, e quando Josué pegou aquele povo para levar lá para a terra prometida, ele ainda tinha que atravessar o rio Jordão, tinha que enfrentar tudo que diz de filisteus, amorreus, heteus, tudo que é heveus, tudo que diz eus, que eram os inimigos, fortes que ele tinha. Você entendeu? Ele tinha que enfrentar. Mas ele tinha o que? Experiência com Deus. Ele tinha o que? Relacionamento com Deus. Portanto, ele foi escolhido por Deus. Ele foi o sucessor de Moisés. Então ele estava falando aqui para aquele povo algo que ele sabia, algo que ele viveu. Então nós precisamos disso, querido. Nós precisamos de entender que o relacionamento com Deus é para isso. É para que nós possamos nos aproximar de Deus e entender que no momento das dificuldades,
nós sairemos vitoriosos. Amém? Ele sabia que ele ia enfrentar lá na frente um rio para abrir, e a palavra do Senhor diz que eles passaram ali naquele rio. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué abriu o Rio Jordão. Olha para você ver como que é interessante, o que é o relacionamento de vida na presença de Deus. Se Moisés abriu, eu vi, eu estava ali, eu sei, então vamos lá, eu também, com a presença de Deus, Deus vai abrir para mim também, porque tudo que Moisés fazia, se você for olhar, ele estava lá, do lado. E o conselho que eu dou para você hoje, nesse ano de 2018, cola no seu líder, cola no seu pastor, anda com quem pode te oferecer coisas boas, anda com quem pode te oferecer algo melhor para você. Você está entendendo? Anda com quem vai acrescentar na sua vida alguma coisa. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas poderiam ser escolhidas para atravessar e chegar na terra prometida, onde Deus prometeu? Mas quem que Deus escolheu? Alguém que estava no nível de Moisés. Moisés, ele teve uma atrapalhada lá, né? Não conseguiu entrar na terra prometida. Uns falam foi porque ele feriu a rocha, não era para ele ter ferido, né? Era para ele ter falado. Outros dizem que foi porque ele pediu para que riscasse ali o nome dele do livro da vida, porque o povo já estava se corrompendo e ele se sentiu culpado. Então, mas Deus nunca deixou de falar com Moisés. E Deus nunca vai deixar de falar conosco. Deus nunca vai deixar de falar com você se você buscar. Se você gerar um coração de arrependimento, se você gerar um coração puro, se você gerar um coração, né, apaixonado por Jesus. Eu estava hoje lendo aquele texto de Maria Madalena, meu Deus, que coisa linda. Jesus morre, no outro dia aquela mulher de madrugada vai lá para ver Jesus. Aquela mulher, ela chega e encontra ali o túmulo aberto e Jesus não estava. E Jesus já tinha subido, e ela olha para aquele túmulo, não encontra mais. A palavra do Senhor diz que aquela mulher estava chorando. O discípulo chega, vê aquela mulher chorando e pergunta para ela: por que eu estou chorando? Porque o meu Senhor não está mais aqui. O meu amado, aquele que o motivo da minha alegria não está mais aqui. Você está entendendo? Olha para você ver como que é um relacionamento, o que é uma intimidade com Deus, o que é você ser apaixonado por Deus. Ela estava falando para eles: olha, eu não consigo viver sem Ele. Eu estou aqui porque para mim não tem mais sentido. Eu estou aqui porque para mim acabou. O mestre simplesmente não está mais. Ele não está mais comigo. Eu pergunto para você nessa noite: você sente falta de Jesus? Existe esse relacionamento de você sentir falta de ouvir a voz dele? Aquela mulher, ela levantou de madrugada, ela não pensou duas vezes no escuro. Ela fala: não, eu estou chorando porque o meu Senhor não está mais aqui. O meu Senhor não está mais aqui. Eu fiquei olhando, eu falei: meu Deus, que amor, que relacionamento, que intimidade. Um dia ela já estava sentindo falta do mestre. E isso precisa ser gerado em nós, queridos. Isso precisa ser gerado dentro de nós. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós esse amor, esse relacionamento
para que nós possamos viver nessa intensidade de andar com Jesus. Porque senão nós vamos nos tornar religiosos. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos religiosos. O que é religioso? Você vem num culto, vai embora, no outro domingo você volta, e as coisas não mudam na sua casa, não mudam no teu relacionamento, não muda o teu coração, não há mudança, não há transformação. Então você se torna o quê? Um religioso. Eu estava conversando até com o bispo esses dias. O problema do religioso é que ele começa a olhar para o defeito depois. Quando nós tornamos religiosos, nós começamos a olhar para a falha de quem está cantando, nós começamos a olhar para a falha da igreja, nós começamos a olhar para a falha do pastor, nós começamos a olhar para a falha do presbítero, nós começamos a olhar para a falha do diácono, porque o diácono não me cumprimentou, eu não sei porquê, irmão, não recebi um abraço do diácono nessa noite. Nós começamos a olhar pelas falhas e esquecemos de olhar para Cristo. Aí nós nos tornamos religiosos. Os fariseus eram assim. Enquanto Jesus estava comendo ali com os pecadores, estava ali levando o reino dele para aquelas pessoas que precisavam de salvação, os fariseus estavam lá falando: por que ele está comendo com os pecadores? Por que ele não lava a mão? Por que o outro não jejua? Por quê? Sempre questionando Jesus. Então, quando nós deixamos de ter o relacionamento, deixamos de andar em santidade, nós tem esses dois perigos que nós precisamos nesse ano de 2018 atirar de nós. Você está entendendo? O primeiro, a religiosidade. Esse perigo é terrível. Você se tornar religioso. Você entendeu? Então nós precisamos de deixar de lado. E o outro perigo é você perder a presença de Deus. Porque quando você perde a presença de Deus, você perde os milagres. Você perde de ver os sinais de Deus. Você perde de ver a manifestação de Deus na sua vida. Aí nós olhamos para o irmão: mas por que aquele irmão aconteceu isso? E por que aquela irmãzinha, nossa, você viu aquela irmãzinha? E por que comigo não acontece? Então é tempo de nós começarmos um ano diferente. É um tempo de nós levantarmos como homens e mulheres para mudar a história dessa cidade. Deus, Ele só vai mudar a história de Auriflama se você estiver disposto a pagar o preço. Amém? Ele só vai mudar a história desta cidade, a história da sua vida, se você estiver disposto a estar com Ele. Você está entendendo? Porque senão nós vamos passar para outro ano, vamos viver do outro ano, esperando as promessas, assim como Moisés, e de repente nós não vamos entrar na terra prometida. Nós vamos olhar, assim como Moisés viu, olhou, mas não entrou. Querido, o tempo passa, o tempo está voando, e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos já vendo rumores da volta de Jesus. Nós estamos vendo lugares que não existia avivamento. Está chegando o avivamento. Eu quero falar para você nessa noite: está chegando o avivamento aqui em Auriflama também. Está chegando o avivamento para Auriflama. Nós vamos começar a ouvir sinais. Nós vamos começar a ouvir rumores. Olha, lá em tal lugar Jesus começou a curar. Olha, em
igreja de Jesus manifestou tal coisa. Olha lá, não estou falando em nível de igreja batista, não, irmão, estou falando Auriflama. Jesus vai começar a mostrar nessa cidade. Pode crer o que eu estou falando, irmãos. Eu estou aqui falando de Deus, eu não estou aqui falando da parte de homem. Deus vai começar a trazer um tempo de avivamento para esta igreja. Deus vai começar a trazer um avivamento para as igrejas de Auriflama. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ver a manifestação de Deus de uma forma tremenda. Mas para que isso aconteça, primeiro precisa de avivar você. Primeiro precisa andar em santidade você, para que as pessoas, através da santidade, através da transparência de Cristo na sua vida, possa ser manifestada lá fora, para que nós possamos ver as promessas de Deus acontecer neste lugar, nessa cidade. Auriflama é uma cidade abençoada, é uma cidade onde nós passamos o ano de 2015, de 2017, todo mundo falando em crise, mas você pode ver que a Auriflama, ela continuou firme, e nós estamos aqui firmes. E o Senhor nessa noite, Ele está chamando para você uma responsabilidade, para que você fale assim: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou preparado, porque Ele quer chamar os valentes. Aonde estão os valentes aqui nessa noite? Amém? Coloque-se de pé, queridos. Coloque-se de pé. Deus proveu fogo. O Senhor quer te levar em outro nível. De repente aquelas pessoas ouvia falar, os jovens ouviam falar, quando eles se reuniam ali nas tendas, os mais velhos: olha, nós passamos no Mar Vermelho, nós passamos no Mar Vermelho e nós não, até os pés nossos não molharam. Alguns falavam ali na tenda, quando eles estavam na mesa, no tempo de comunhão: olha, Moisés, ele bateu numa rocha ali e saiu água. Moisés, ele do cajado, o cajado se tornou uma serpente. Olha, foi coisas sobrenatural que aconteceu. Eram as coisas sobrenaturais que aconteciam através da vida de Moisés, irmãos. Ó, pragas. Deus mandou pragas. Nós não tínhamos o que comer, mas Deus mandou. Você acredita que até chuva de codorniz caía para nós comer? Que coisa, hein? Mas é verdade, verdade. Você sabia que nós não tínhamos o que comer lá no deserto? Lá no deserto, sabe o que acontecia? Deus mandava o maná todo dia, mas tinha uma regra lá, viu? O maná era só para aquele dia. No outro dia cedo, você acredita que o maná estava lá de novo para nós comer? É por isso que dentro da arca tem lá o pão, representa o maná. É desse jeito. Eu acredito que seria essas histórias que eles comentavam. Aí agora é vez de quem? Agora é vez de Josué. Aí Josué chega de frente com o Rio Jordão e fala: Senhor, agora é a sua vez. O que esses irmãos não viram, eles vão ver agora. Eu quero profetizar nessa noite que vocês ainda não viram. O Senhor quer mostrar para vocês neste ano. Querido, eu já vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer instantaneamente. Eu já vi grandes sinais. E eu creio que chegou o tempo de Deus começar a manifestar. É tempo da manifestação de Deus. É tempo de Deus levantar do teu trono
e levantar as mãos sobre essa cidade e falar: chegou, basta, chegou a minha vez. Santifica, porque eu farei amanhã sinais, farei maravilha no meio de vós, ó igreja Batista de Auriflama. Santificai, santificai, porque eu farei sinais de maravilha no meio de vós. Aleluias. Oh Deus, não sou eu, mas é a tua palavra, Senhor. Não sou eu, mas é a tua palavra, Pai. Não sou eu, mas é a tua palavra que diz. Pai, leva-nos, ó Pai, a sermos apaixonados pelo Senhor. Meu Deus, assim como Maria, Pai, ela estava chorando ali: cadê o meu Deus? Cadê o meu Senhor? Pai, gera isso em nós, gera isso na tua igreja, gera isso, Pai, no teu povo. Santifica hoje, é hoje. Arrependei-vos hoje. Não há santidade sem arrependimento. Não há santidade sem arrependimento. Ah, filhos, meu Deus, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. A palavra do Senhor diz que os pecados dele estavam consumindo, os ossos dele estavam secando, mas ele se arrependeu. Oh meu Deus. Não há santidade sem arrependimento. Queridos, preste atenção no que eu quero falar para você. Não deixa Satanás ser um instrumento na tua vida para você perder a bênção. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados, contra a potestade. As ofertas estão aí. As ofertas estão sendo liberadas para o povo. Mas depende de você aceitar ou não. E o Senhor nessa noite Ele fala: santifica, santifica, santifica. Porque se você andar em santidade, sede santo porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. Santifica, porque eu farei maravilha no meio de vós. Assim diz o Senhor nessa noite. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.